Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Medaya Rasulullah. Medaya Sadat Shab Rasulullah. Medaya Mashaykhina Destur. Ya Sheikh Abdullah Faiz Dagestani. Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani Medaya. Talikatuna Suhba wal Hayru fil Jamia. Meus queridos irmãos, muitas vezes quando eu estou fazendo zikr na quinta, principalmente quando a gente está transmitindo, é como se eu ouvisse às vezes vozes, às vezes lamentos, às vezes murmúrios, às vezes pedidos, e eu prestei atenção várias vezes e pedi orientação para o nosso mestre. E o que vinha sempre no meu coração é que era dos irmãos. Algum irmão talvez num momento de maior necessidade, algum irmão talvez muito preocupado com alguma questão, algum irmão muito desejoso de algo, algumas vezes, né? É uma suposição, pode ser que eu esteja errado, obviamente, né? Mas é curioso, assim, que de um tempo para cá, principalmente quando eu vou transmitir, que daí tem outros irmãos conectados, é como se eu pudesse perceber algumas coisas. Bem, meus irmãos, vamos imaginar que há uma torneira para cada um de nós, para a boa sorte, a abundância, a fluidez das coisas da nossa vida. Vamos imaginar que há uma torneira que Allah subhanahu wa ta'ala pode abri-la ou fechá-la. Mas uma parte do registro dessa torneira que faz ela abrir ou fechar está nas nossas mãos. Porque no mundo onde nós vivemos, nós estamos sujeitos a muitas leis, a muitas ordens de leis. Então, às vezes a gente pensa, como foi acontecer isso? Por que foi acontecer isso? Por que não foi assim? Por que não foi assado? E daqui a pouco é somente a ação de efeito de alguma lei dessas que nós estamos sujeitos, né? Por exemplo, nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Não adianta a gente ficar reclamando que o tempo passa muito rápido ou passa muito devagar quando a gente está com pressa, né? O tempo é o tempo e a gente está sujeito a ele. Então tem muitas outras leis, uma infinidade de outras leis que nós estamos sujeitos. E algumas delas têm muita relação com a nossa abundância, com a nossa prosperidade, com o fluxo da vida, como a vida flui para nós ou para de fluir em algum momento. E uma coisa que ajuda a distrair... Então ainda na metáfora da torneira, daria para dizer que nós temos... A gente mesmo pode trancar ou abrir um pouco aquela torneira. Porque às vezes acontece de que a torneira da abundância, do fluxo, está aberta para nós, ou pelo menos está um pouco aberta para nós, mas não está saindo nada. Não está saindo água dessa torneira. Por que não está saindo nada? Porque nós mesmos trancamos isso de alguma forma. Tem vezes que nós não estamos trancando e realmente ela não está aberta, por algum motivo que eu não faço a menor ideia. Mas tem vezes que nós mesmos trancamos. E por que nós mesmos trancamos? Bem, eu vou convidar os irmãos a prestar atenção nisso que eu vou dizer e testar. Eu vou convidar os irmãos a desconfiar das minhas palavras e experimentarem nas suas próprias vidas. Uma coisa que faz a gente trancar a torneira, meus irmãos, é quando eu não estou satisfeito, quando eu estou brigando comigo mesmo por alguma coisa. Vamos pegar um exemplo. Eu gostaria de acordar mais cedo, por exemplo, né?
mas eu não consigo dormir tão cedo porque tem minha família, tem a rotina, enfim, estou dando um exemplo hipotético, né? Não consigo, tem as coisas que tem que fazer e às vezes até me irrito assim com a família, com os filhos, porque não vão dormir, daí como eles não vão dormir, tem um monte de obrigações e aí eu não consigo dormir também e eu queria acordar mais cedo, não consigo. Então eu fico numa briga interna, porque por um lado eu estou fazendo aquilo que é a minha obrigação, né, cuidando dos meus, por outro lado eu gostaria de acordar mais cedo por alguma razão, porque eu queria ter mais tempo para ler, porque eu queria ter mais tempo para estudar, porque eu queria ter mais tempo para orar, enfim, por alguma razão eu queria fazer exercício, sei lá, e aí eu não consigo, eu fico brigando comigo. Então, quando eu fico brigando comigo, é como se eu e assim, abre parênteses, né? É evidente que às vezes a gente tem que brigar um pouco mesmo com a gente, com a nossa preguiça, com a nossa indisciplina, com a nossa falta de vontade, com a nossa, enfim, com os nossos maus hábitos, mas também ficar brigando com a gente por tudo, ficar achando que a gente não tem direito a estar cansado, que daqui a pouco não é possível acordar mais cedo naquele momento, que talvez você pudesse pensar numa alternativa, mas nesse momento, talvez, da vida não seja possível para você. Aí você ignora isso e continua brigando. Então, quando você está fazendo isso, você não está sendo disciplinado, dedicado, você está sendo ingênuo. Você está sendo ingênuo em relação ao que está acontecendo na sua vida no momento, você está ignorando alguns fatos e você também está sendo demasiadamente crítico e severo com você. Quando você faz isso, é como se você olhasse para Allah subhanahu wa ta'ala e dissesse para ele, pode deixar essa torneira fechada que eu não mereço mesmo. E aí, lembre-se, ele nos deu o livre-arbítrio. Quando você entende e você sente, e não adianta você ficar me dizendo que você repete 1000 vezes, eu mereço tudo, eu me abro para a vida, eu mereço tudo, mas no fundo você sente que não merece. E aí o que acontece? Não abre a torneira. Então, meus irmãos, a gente precisa observar direito o que está acontecendo na nossa vida com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de justiça e decência conosco mesmo. Com todos os demais, obviamente, mas também conosco. Porque daqui a pouco eu estou me cobrando, eu estou muito crítico comigo porque eu estou muito gordo, por exemplo. Outro exemplo, né? Então estou me achando muito gordo, daí eu fico irritado. Eu fico irritado comigo, começo a brigar comigo, e daí tem uma comida muito gostosa e eu como demais e depois eu fico me culpando, não sei o quê. Nesse momento eu estou alimentando esse lado crítico, eu tô dando espaço para que Shaitan, para que o polo involutivo reforce isso, né? Diga sim, você não presta, você não vale nada, você já está perdido, você é feio, eu dou espaço para que o polo involutivo alimente isso em mim. E aí começam a haver várias consequências dentro da minha psique e várias consequências da minha vida também. Então, quando a gente fala de auto-amor, não quer dizer que agora, então eu vou fazer tudo o que eu quero. Não, obviamente que não é isso. Né? Nós fazemos parte de uma religião que é extremamente rígida em métodos e leis e ordem e maneiras de fazer as coisas. Então, isso já é um indício de que a coisa não é oba-oba. Então não é questão de ser oba-oba, mas também não é questão de você viver à custa de crítica e desgosto com você mesmo. Porque se você se espragueja, se você não se aprova, como você quer que as bênçãos de Deus cheguem para você? Como você quer crescer em direção a Allah, crescer em direção ao amor? Então, o primeiro ensinamento de amor, meus irmãos, é eu aprender a ter amor próprio. De novo, amor próprio não significa eu posso tudo, eu vou fazer o que eu bem quiser, eu sou o mais perfeito, não, isso é arrogância. Mas também não significa você viver à custa de crítica e se colocando defeito todo o tempo. Se você conseguir um espaço de aceitação dentro do momento que você está,
sem ficar brigando com você, enquanto você busca uma condição um pouco melhor, aí mudou tudo, não é, meu irmão? Porque aí você está em aceitação, você está de bom grado com o que é possível para você nesse momento, enquanto você busca serenamente, humildemente, pacífica e amorosamente uma condição melhor. Aí você começa a entrar em fluxo com a vida, com tudo, com o amor. Entende, meu irmão? É importante que a gente observe isso. E como eu disse, experimente. Também não pense que uma vez vai mudar, mas você vai sentir diferença. Você precisa colocar, é uma disciplina, você precisa colocar isso em prática. Você precisa praticar isso aí, né? E você talvez perceba que esse comportamento de autocrítica, de autojulgamento, ele já vem há tanto tempo e já está tão intrínseco em você que talvez seja muito difícil de você conseguir tirar, diminuir. E aí você vai precisar de ajuda das pessoas que te amam, das pessoas que estão ao teu redor. E nesse momento, talvez você perceba que as pessoas que estão ao teu redor, algumas delas reforçam isso, não é? Reforçam isso. E o que você vai fazer? Se você mesmo se maldizia, você quer que as pessoas que te amam te bendigam. Seria ótimo, né? Mas o mundo não é bem assim que funciona. Mas esse é um assunto para um outro momento, inshallah, meus irmãos. Amin al-Hi Tawfiq al-Fatih.